pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de enzimas, né, ou catálise enzimática, a gente começa com essa pergunta. Como é que as enzimas utilizam a energia de ligação? Vocês já sabem do que se trata a energia de ligação, tá? Mas como é que as enzimas utilizam, então, essa energia de ligação para diminuírem a energia de ativação de uma reação? E aí, uma hipótese, né, proposta em 1894 por Emil Fischer, é o chamado aí modelo chave-fechadura, assume que o substrato e o sítio ativo possuem estruturas tridimensionais complementares. Olha só aqui na figura. Então, a gente tem aqui o substrato em rosa, a gente tem o substrato aqui em rosa, a gente tem a enzima aqui em verde. O sítio ativo é o local na enzima onde o substrato vai se ligar, tá? A gente vai ver mais detalhes ainda sobre o sítio ativo, mas por agora vocês já ficam sabendo que o sítio ativo é esse local aqui onde o substrato vai se ligar na enzima. Vejam como nessa figura, né, que está representando essa hipótese de Emil Fischer, vejam que o substrato tem uma estrutura tridimensional complementar. Veja que ele encaixa perfeitamente aqui na enzima, tá vendo? Nesse caso aqui, o sítio ativo da enzima é sempre complementar o substrato em tamanho, forma, natureza química. Essa hipótese foi aí, né, proposta em 1894, perdurou por muitos anos, né? Mas a gente tem uma noção mais moderna aí da catálise enzimática, tá? Que não é esse encaixe aí perfeito, né, da estrutura complementar do substrato com a enzima. Olha essa outra hipótese aqui mais moderna. As enzimas devem ser complementares ao estado de transição da reação e não complementar exatamente ao substrato, mas ela é complementar ao estado de transição da reação. Isso significa que interações ótimas entre o substrato e a enzima só vão ocorrer no estado de transição. Então veja só essa figura aqui, como ela representa bem isso. Nessa primeira figura, a gente tem a enzima aqui em azul, aqui em verde, né, representando aqui o local aqui do sítio ativo, e o nosso substrato é esse bastão cinza. Vocês estão vendo que ele não encaixa perfeitamente, ele não é complementar, ele não tem uma estrutura tridimensional complementar à enzima, tá vendo? Ele tá encaixando aqui, mas ele não encaixa perfeitamente, ele não tem uma estrutura perfeitamente complementar à enzima. E aí a gente passa aqui para o estado de transição. Aqui a gente tem um complexo S, né, começando a se formar, e aqui a gente já tá nesse estado de transição. Agora sim, tá vendo que o bastão se dobrou aqui, ó, e aí ele ficou com essa estrutura realmente tridimensional complementar à enzima, tá vendo? Esse estado de transição, gente, é representado aqui por essa cruzinha aqui, tá? Esses dois xizinhos aqui verdes, tá bom? Então, esse é o estado de transição. Aqui sim, a enzima fica complementar, tá? Então, essa é a noção mais moderna, certo? E aí, continuando aqui, dando prosseguimento à reação, nessa terceira figura, a gente já tem a enzima livre, mais o produto formado, que seria esse bastão aqui, quebrado em duas partes, apresentando o produto, certo? Porém, em geral, a enzima também sofre uma mudança de conformação quando o substrato se liga a ela, induzindo aí múltiplas interações fracas com o substrato. Olha só, a gente tem esse modelo chamado ajuste induzido, né? Que é um mecanismo aí postulado por Daniel em 1958, no qual a ligação do substrato induz uma mudança no sítio ativo. Então, vejam, o último modelo que a gente viu, na verdade, o primeiro modelo que a gente viu, né, o primeiro modelo, o que ele dizia? Que o substrato se encaixava perfeitamente, né, de forma complementar, tridimensional ali, né, tinha uma forma tridimensional complementar perfeitamente à enzima, né, então o substrato se encaixava ali perfeitamente à enzima. Depois a gente viu que o substrato, na verdade, só ia se encaixar ali perfeitamente a enzima na transição, né, inicialmente ele não tinha esse encaixe perfeito, vocês viram lá o bastão cinza que não estava encaixado na enzima, somente no momento da transição que esse encaixe, eles se complementavam, né? Eles tinham aí uma forma que se complementavam, tá?
Aqui nesse modelo de ajuste induzido, a ligação do substrato induz uma mudança no sítio ativo, tá? Então, essa figura aqui vai representar aí pra gente. Então, ele fala, somente após essa mudança, o substrato se ajusta perfeitamente ao sítio ativo. Então, olha só. Vamos ver aqui essa figura. Primeiro, a gente tem aqui em verde o substrato, certo? E aqui em preto, cinza, preto, o sítio ativo. O substrato entrando no sítio ativo da enzima, certo? Nessa segunda aqui, a gente já tem um complexo enzima-substrato. Agora, vejam o que aconteceu. O substrato continuou com o mesmo formato, tá vendo? Esse verde aqui tá igual a esse verde. Agora, vejam que o formato aqui do sítio ativo mudou. Quando o substrato encaixa, a ligação do substrato aqui induz uma mudança no sítio ativo, tá vendo? O formato do sítio ativo aqui na primeira figura tá diferente aqui da segunda. A ligação do substrato induziu essa mudança aqui no sítio ativo, certo? Esse é o modelo de ajuste induzido, né, postulado aí em 1958. Aí aqui na terceira figura a gente já tem o complexo enzima produto, né? A gente já tem uma mudança, aqui não é mais substrato, já mudou de cor, representando que já é um complexo enzima produto. E aqui por fim a gente tem os produtos deixando o sítio ativo da enzima, certo? Nesse modelo aqui o sítio ativo tem a forma complementar ao substrato somente após a ligação. Justamente a ligação do substrato é que vai induzir uma mudança no sítio ativo, certo? Sobre cofatores enzimáticos agora. Gente, os cofatores são componentes não proteicos, tá? Então, quem que pode ser esses cofatores aí? Olha aqui, ó. Ferro, manganês, zinco, tá vendo? Então, são componentes não proteicos que se associam às enzimas para ajudá-las a exercer seu papel catalítico. Então, algumas enzimas não vão trabalhar sozinhas. Algumas precisam de cofatores, usam cofatores, que são esses componentes que não são proteínas. Então, se associam para daí sim exercer seu papel catalítico, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Essa tabelinha traz alguns elementos inorgânicos que servem como cofatores das enzimas. Então, a gente tem vários aqui, né? Por exemplo, ligado aqui ao zinco, a gente tem a anidrase carbônica, desidrogenase alcoólica, tá? O cofator pode ser um ou mais íons inorgânicos, né? Como ferro, manganês ou zinco, como eu falei. Ou também uma molécula orgânica ou metalo-orgânica complexa, tá? Aí já vai ser chamada de coenzima. Por exemplo, quem que pode ser essa molécula aí mais complexa do que apenas íons inorgânicos? A ATP, biotina, tá? As coenzimas agem como carreadores transitórios de grupos funcionais específicos. A maioria deles é derivada das vitaminas e nutrientes orgânicos, correto? Uma coenzima ou um íon metálico que se ligue, né, muito firmemente ou mesmo covalentemente a uma enzima é denominado grupo prostético, tá? Aí aqui a gente tem essa tabela com algumas coenzimas que servem como carreadores, tá? Como eu já tinha falado, né? Não, aqui não é a biotina, não, aqui é a biocitina. Coenzima A, tá? Então são coenzimas, tá vendo? Tiamina pirofosfato aqui embaixo. Exemplo de grupo químico transferido, né? Porque elas são carreadoras, né? Elas servem como carreadoras de átomos específicos ou até mesmo grupos funcionais. Então, aqui tá dizendo, né? Por exemplo, a tiamina pirofosfato, qual é o grupo químico que é transferido? Aldeídos, certo? Qual o precursor dietético em mamíferos, né? Quem que é? Da tiamina pirofosfato é a tiamina, por exemplo. Da biocitina é a biotina, tá? E aí, aqui a parte de nomenclatura. Quando o complexo está cataliticamente ativo, né, o cofator está ligado à enzima, então ele está ativo cataliticamente, ele é chamado de aloenzima, certo? Agora, se a espécie está cataliticamente inativa, né, não está ligada aí ao seu cofator, ela é uma apoenzima ou apoproteína. É a parte proteica da enzima. É a parte proteica da enzima sem o cofator,
tá bom? Então, mais questão de nomenclatura. Quando ela está ligada ao cofator, ela está cataliticamente ativa, é chamada de aloenzima. E quando ela não está ligada, ela está inativa, cataliticamente inativa, né? Essa parte que sobra aí, essa parte proteica mesmo da enzima. E ela é chamada aí, quando ela está inativa, de apoenzima ou apoproteína, certo? E aqui tem um mecanismozinho, né? Só para ilustrar, né, para vocês, esse mecanismo aí para catálise enzimática que requer uma coenzima ou um cofator. Então, a apoenzima é essa parte proteica da enzima inativa, cataliticamente inativa, representada aqui por essa figura roxinha aqui, letra A, que aí ela pode sim ligar a uma coenzima ou metal, tá representado aqui, né, pela letra C, e aí sim, agora aqui na terceira figura, que ela está ligada à coenzima ou ao metal, que ela precisa se ligar para poder exercer a função dela, ela está cataliticamente ativa, certo? E aí sim, o substrato consegue, né, se ligar, e a gente consegue sim a formação do complexo enzima-substrato, para daí a reação continuar e a gente ter produtos em enzima livre, certo? Passando agora, gente, então até agora a gente falou de potência catalítica, né? Tudo aí que envolvia a potência catalítica, esse aumento da velocidade da reação, sem recorrer ao aumento de temperatura ou de pressão, por exemplo. E agora a gente vai falar da especificidade. A gente já falou várias vezes que as enzimas são altamente específicas, né? O que é essa especificidade? É essa interação da enzima com um número muito pequeno, muito limitado de compostos, né? A enzima tem aquele substrato dela, né? Cada enzima tem o seu substrato ali, então ela é muito específica. É o caso aí que a gente já deu na aula, né, de exemplo, que a lactase, a enzima lactase, vai hidrolisar ao açúcar lactose, mas ela não vai se ligar ao substrato sacarose, por exemplo, tá? É um açúcar também, mas não é substrato daquela enzima. Então, essa foi o exemplo aí da especificidade que a gente deu, por exemplo, tá? O que causa, né? O que traz essa especificidade para a enzima? A configuração complexa da proteína, que a gente já estudou na aula de proteínas. A localização do sítio ativo, a gente vai falar bastante sobre sítio ativo agora. E a configuração estrutural do substrato também, tá? Então, vamos lá. O que é o sítio ativo? O sítio ativo é o local da enzima, é exatamente o local. Então, tá bem representado aqui nessa figura, ó, a gente tem, né, representando aqui uma enzima. E tá vendo aqui o substrato se ligando? Esse é o local que o substrato se liga. Então, o sítio ativo tá aqui, tá? Então, o sítio ativo é o local da enzima que se liga aos substratos para transformar esses em produtos. É essa cavidade, né, que tem uma forma bem definida, localizada na superfície da molécula da enzima. Como qualquer catalisador, o sítio ativo retorna ao seu estado original após o desprendimento dos produtos, certo? Isso aí vocês já viram. O sítio ativo tem a conformação tridimensional, e aí tá bem representadinho aqui nessa figura, olha só. A gente tem aqui em bege, né, resíduos não essenciais sobre a superfície da enzima, em azul, resíduos estabilizadores da estrutura terciária, no caso essa aqui é uma enzima terciária. Em vermelho a gente tem resíduos de reconhecimento e ligação ao substrato, e aqui em rosa, essas setinhas rosas, representam aí os centros catalíticos atuando no substrato, né, os grupos catalíticos realmente. Então, esse local aqui onde o substrato se liga é o sítio ativo, tá? Ele tem uma cavidade com forma bem definida, fica na superfície e ele retorna ao estado original após o desprendimento do produto, certo? A especificidade da ligação depende aí desse arranjo precisamente definido dos átomos do sítio ativo, tá? Ela que vai dar aí, conferir essa especificidade. Frequentemente, o sítio ativo engloba o substrato, sequestrando completamente da solução. E a estrutura do sítio ativo é específica à reação que a enzima catalisa. Ela vai ser bem específica àquela reação que aquela enzima catalisa, certo? Grupos do substrato, gente, interagem com grupos do sítio ativo da enzima por meio de interações moleculares, né? A especificidade deriva aí da formação de muitas interações fracas entre a enzima e a molécula específica do substrato, certo? Passando agora aqui para o terceiro ponto, que é o controle da potência catalítica, né?
O que a gente tem aqui? Olha, para atingir a máxima eficiência e economia, as células regulam suas reações metabólicas e a síntese de suas enzimas, tá? Quem que pode controlar essa potência catalítica? Por exemplo, pH, ou a concentração de substrato, ou a concentração de inibidores, cofatores, enzimas, concentração das enzimas, né? Então, vamos lá. A gente tem alguns aqui, olha, né? Presença de inibidores, temperatura, pH, concentração de substrato, concentração da enzima. Vamos. Então, gente, como a gente já havia falado, podem ocorrer aí a presença de inibidores, tá? Reações catalisadas por enzimas podem, então, ser inibidas por moléculas que interferem na formação dos produtos, tá? Inclusive, é interessante a gente falar que muitas drogas, né, muitos remédios utilizados no tratamento de doenças funcionam através de inibição enzimática. Por exemplo, uma estratégia muito usada no tratamento da AIDS envolve a administração, né, de um inibidor de protease. Até um remédio permanente, né, que o diabético tem que usar. E esse remédio é um inibidor de protease. A protease é uma enzima essencial para a produção de novas partículas virais nas células infectadas. Então, esse remédio vai inibir essa enzima que trabalha aí na produção de novas partículas virais, certo? Então, essa inibição impede que o vírus HIV se propague no organismo do hospedeiro, tá? É um exemplo, então, de remédio, né, que é um inibidor enzimático, certo? Tem outro exemplo aqui, que são os inibidores chamados estatinas, né? Vocês devem ou já ter tomado ou conhecem alguém aí que toma estatina por ter o colesterol alto, né? As estatinas são remédios, né, são drogas anti-hiperlipidêmicas que inibem competitivamente. Esse competitivamente a gente ainda vai ver, tá, gente? Então, os inibidores podem ser competitivos, não competitivos, a gente ainda vai ver com detalhes o que seria um inibidor do tipo competitivo, mas assim, esse remédio estatina entraria nesse grupo aí, tá? De inibidor competitivo, porque ele inibe o primeiro passo da síntese do colesterol. Então, pessoas que estão com problema aí de colesterol alto, o remédio que essas pessoas tomam chamam estatinas, e elas são realmente inibidores enzimáticos, tá? Essas drogas inibem a enzima hidroximetilglutariil-CoA redutase. As estatinas, né, esse remédio, que pode ser, né, tem vários nomes, né, quando vai comprar o remédio. Tem um que chama simvastatina, que é a estatina, tá? Essas estatinas, elas são análogos estruturais, ou seja, elas imitam a estrutura do substrato. Por isso que ela é do tipo inibidor competitivo. O inibidor do tipo competitivo, ele imita, tá? Ele tem uma estrutura aí análoga ao substrato natural da enzima, ao substrato daquela enzima, e competem efetivamente pelo sítio catalítico. Por ter essa estrutura análoga, né? Por imitar essa estrutura do substrato, eles vão competir ali pelo sítio catalítico. Eles encaixam ali também no sítio ativo, tá? Dessa forma, elas inibem a síntese de novo do colesterol e assim diminuem os níveis plasmáticos de colesterol dessa pessoa que está com essa doença, né, de estar com colesterol num nível muito alto, que pode aí levar, né, a várias doenças, né, a um desfecho aí ruim, né, de várias doenças. Então, a pessoa toma esse remédio estatina, que é exatamente um inibidor dessa enzima que trabalha, né, na síntese do colesterol. Tá? Então, ela vai estar inibindo a enzima que ajuda na síntese do colesterol. Então, ela consegue diminuir os níveis de colesterol, então, no organismo dessa pessoa, certo? Um outro efeito aí pode ser o da temperatura, né? O aumento da temperatura aumenta a taxa de reação enzimática devido ao aumento da energia cinética das moléculas. Isso aqui vocês já sabem, né? Aumentando a temperatura, a gente aumenta a taxa de reação, porque aumentou aí a energia cinética das moléculas que estão participando da reação. Um outro efeito que a temperatura pode ter é da desnaturação. A gente também já viu sobre desnaturação na aula de estrutura de proteínas, né? A temperatura pode interferir nas interações que mantêm as estruturas secundárias e terciárias, né, como pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas,
da enzima, né, dessa proteína, dessa enzima, podendo levar então a desnaturação proteica. Então a gente até tem um gráficozinho aqui no lado esquerdo, vou mostrar aqui para vocês, onde a gente tem uma temperatura ótima, né, que toda enzima aí vai ter uma temperatura, uma faixa de temperatura ótima em que ela trabalha melhor. E aí, quanto mais a gente se afasta, seja para a direita ou para a esquerda, quanto mais a gente se afasta, né, dessa temperatura ótima, menor aí o funcionamento, né, da enzima. Sendo aqui para o lado direito, né, temperaturas mais altas, né, temperaturas muito elevadas, provocam realmente a perda da estrutura nativa da proteína, né, da enzima, da estrutura catalítica, né, que seria a desnaturação. Essa zona aqui, ó, né, nesse lado direito é a zona de desnaturação, né, quando as temperaturas são muito elevadas, elas provocam essa perda da estrutura nativa, catalítica, alterando as ligações químicas que mantêm a estrutura tridimensional da enzima, né, que vocês já sabem que isso chama desnaturação, tá? A gente também tem o efeito do pH. Toda enzima, assim como ela tem uma temperatura ótima, né, uma temperatura ou uma faixa de temperatura ótima, ela também tem um pH ótimo ou uma faixa de pH ótimo, tá? Então, nesse pH ótimo, a enzima trabalha com sua atividade máxima, né? O pH ótimo, vale lembrar que ele é frequentemente ali próximo ao pH neutro, né? Já que a gente está trabalhando com biomoléculas, né, gente? E assim, a velocidade da reação vai diminuir à medida que o pH vai se afastando do pH ótimo, seja para o lado esquerdo ou direito aqui do gráfico. Então, a gente tem aqui a atividade da enzima, aqui a gente tem o pH, aqui a atividade, o pH ótimo dessa enzima, nesse gráfico aqui da esquerda, seria aqui por volta de pH 8, né? Quanto mais a gente se afasta aqui, ó, para pH 7, 6, 5, ou então 9, 10, a atividade da enzima vai reduzindo, certo? E aqui, só representando aqui, ó, né, a gente tem aqui diversos pHs, velocidade da reação, e aqui a gente tem 3 enzimas, ó. A pepsina, então a pepsina tem um valor ótimo de pH aqui perto de 2, e quanto mais se afasta, vai caindo, né, a velocidade da reação. A gente tem a tripsina, que já tem um pH ótimo aqui perto de 5,5, 6. Fosfatase alcalina já teria aqui 8,5, 9, né? Então, vejam que cada enzima tem ali o seu pH ótimo de trabalho, certo? O que mais, né, pode ainda mexer, né, na velocidade aí da reação? A concentração da enzima, né, também vai ter um efeito. Esse gráfico aqui deixa isso muito claro, ó. A velocidade da reação enzimática depende também da concentração da enzima. O que esse gráfico aqui está mostrando? Quanto mais enzima, né, então a gente tem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quanto mais enzima eu coloco, maior aqui a minha formação de produto, tá? A gente ainda vai ver isso aqui em detalhes, tá bom, gente? Aqui agora a gente está tendo uma primeira noção. E por fim, a gente também pode ter aí o efeito da concentração de substrato, né? A concentração de substrato também é importante aí na velocidade das reações enzimáticas. E por esse gráfico aqui a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de como isso funciona. Então aqui no eixo X a gente tem a concentração de substrato, no eixo Y que a gente tem a velocidade, né, inicial de formação de produto. E aqui, ó, vejam que quanto mais substrato eu tenho, né, vamos supor que eu tenha feito aqui, ó, 9 testes, né? Cada tubo de ensaio desse aqui tem uma concentração de enzima diferente, tá vendo? E eu fui medir a velocidade. Então, veja o que acontece. Quanto mais substrato, então aqui eu estou usando 0, 0,05, 0,1, 0,15. Quanto mais substrato eu estou colocando, vejam que até ele está ficando, né, mais azul. Então, quanto maior a concentração do meu substrato, mais eu estou medindo aqui o valor da velocidade. Maior está o meu valor de velocidade, tá vendo? Vejam aqui, ó, dá para ver tanto pelo gráfico, quanto por esses valores aqui de velocidade inicial, de formação de produto que está sendo marcado aqui. Agora, uma coisa que já dá para a gente perceber chega num ponto que não adianta eu aumentar a concentração de substrato, tá vendo? Ó, nesse último aqui mesmo, a velocidade ficou em 64, eu aumentei o substrato de 0,4 para 0,45, a concentração de substrato, e a minha velocidade continua a mesma. Então, vejam que
De fato, até certo ponto, se eu for colocando substrato, a minha velocidade aumenta, mas chega num ponto que ela estagna, ela não aumenta mais, por mais que eu coloque substrato. E eu acabo essa aula aqui falando disso, já dizendo que a próxima aula a gente começa exatamente nessa análise de por que eu estou colocando mais substrato e eu não estou conseguindo mais um aumento na velocidade da minha reação, certo?